Oi. Voltamos. Só esperar também mais um minutinho, pessoal, e reconectando aí. Pô, eu me liguei que você tá com uma luz aí maneira na tua cara, não tá? Não é feitiçaria, é tecnologia. É, então, eu tava com uma luminária aqui, eu falei, pô, vou ligar. Agora deu uma melhorada, já tá mais claro. Eu tenho, na É. verdade, é um tripé, né? Uhum. Que tem aquela luz no entorno, né? Aí a câmera Sim. fica presa, fixada e ela ilumina o rosto. Ah, você já tá no outro patamar, como diz o Bruno Henrique. É por causa das demandas da internet hoje, né? Assim, Tá porque certo. é, a luz, né, é uma coisa fundamental nas gravações, né? É Uhum. impressionante isso. E aí ela faz muita diferença mesmo na hora. Eu estava gravando um vídeo para Enem, né? Aí a gente está gravando os vídeos testes e mandando para ver se a gente chega a um ponto bom para gravar oficialmente as aulas, né? Sim. Nesse tempo de quarentena. E aí a gente estava fazendo. Ficou muito escuro. Aí eu tenho, além dessa luz, uma luminária. Tem uma outra que também está desligada agora, porque essa aqui chegou aqui da loja Americanas. Fiz propaganda. Vale a pena. Ela vem com tripé, então eu ajusto o meu tamanho. Ela pode ficar menorzinha, ela pode. Então, eu recomendo que é uma boa aquisição, hein? Isso aí, falaram ali, Lameron tá muito blogueirinho, tá mesmo lá. Eu só não faço propaganda para ninguém. Daqui a pouco você vai começar a receber uns Se as mimos, cara. pessoas quiserem mandar como mimo doce para mim, eu tô aceitando, tá? Porque aqui, ó, é um desespero total. Ó, tem a mesma uma quantidade boa já de Acho que pessoas já aí, pode igual da outra começar, vez. né? Já pode É. começar já. Vamos lá. Eu acho que agora a gente pode já começar, já que também a gente estava discutindo o backstage, né? E, e aí ficou bem claro um pouco nossa perspectiva sobre o Quilombo, né? Lembrando Sim. que o Quilombo dos Palmares, de novo, sempre é bom ressaltar, não foi o único, né? Quilombo é um dos principais elementos de resistência que a gente tem. Os quilombos foram importantíssimos, né? Ao longo de toda a história, na luta, obviamente, também pela ideia pelo fim da escravidão, na luta abolicionista. E lembrando que não existe só quilombos rurais, tá? Quilombos urbanos, né? Você Uhum. tem a composição dele e é sempre bom lembrar esses elementos pra gente. Ah, eu acho que aquele momento meu de esquecimento voltou Hum. agora o que eu queria Ah, falar. tá. Quando a gente fala da destruição do Quilombo dos Palmares, tem um personagem fundamental que aparece, que é o Domingos Jorge Velho, né? Sim. Que foi contratado para poder eliminar ali o Quilombo dos Palmares, que já tentava há muito tempo e tal, e ele acabou conseguindo. E desculpa, gente, tem uma galera aqui mandando beijo, passa muito rápido. Um beijo para todo mundo, gente. Meus ex-alunos, os alunos Sinto-se atuais. beijados. Roberta mandou um beijo também aqui, meu amor, te amo. Mandou um beijo na outra live, eu esqueci de mandar. Enfim, sintam-se todos beijados e abraçados aí, gente. Mas sobre o Domingo Jorge Velho, ele, quando vai receber, digamos assim, o prêmio dele, né, por ele ter conseguido eliminar o Quilombo dos Palmares, Uhum. reza a lenda de que tiveram que chamar um tradutor, porque ele não sabia de fato falar o português. Ele Sim. fala basicamente o que são derivações do tupi, que era o idioma, como você mesmo comentou, falado popularmente na América Portuguesa até o século XVIII. É. É até importante desconstruir o próprio estereótipo que se tem com relação ao bandeirante, né? Durante muito tempo, uma historiografia de São Paulo tentou construir o bandeirante como um cara de fenótipo europeu, branco, de olhos claros, e o Uhum. cara muitas das vezes não tinha nem o que calçar, é um sujeito que Sim. está ali tentando sobreviver e que Uhum. vê na escravidão indígena, na busca por metais, ou nesses contratos que eles arranjavam, né, para eliminar quilombos, estratégias de enriquecimento e de sobrevivência. Então, eu só É. lembrei desse episódio para mostrar como que a cultura indígena ela é bastante presente, né? Resiste no campo do idioma, por exemplo, do vocabulário, expressões como Tijuca, Iguaçu, Icaraí, Maracanã, tudo isso é de origem tupi. Isso Uhum. para não falar das heranças indígenas na própria medicina, digamos assim, porque quando uma pessoa adoecia na colônia, você não tem UPA, né? Mal tem hoje em dia. Você não tem médico para recorrer. Você vai recorrer a quem? Né? Uhum. É sabedoria indígena, popular. Então, cuidado com as ervas. A cultura indígena também ela resiste bravamente nesse sentido. Né? É sempre realmente bem lembrado, né, que, tipo, quando você tem o conflito ali no contexto das Minas Gerais, né, no bandeirantismo ali, já linkando com a questão da mineração, né, e fazer um link que você está falando, né,
quem vai encontrar a quantidade... Lembrando que o ouro não surge em Minas Gerais, já tinha ouro encontrado no Brasil muito antes, sabe? E os próprios paulistas, né? Você tinha na região ali de São Vicente já, mas não numa quantidade assim também que valesse a pena instalar um sistema de exploração, tá? Mas eu acho que assim, vital a gente entender dessa perspectiva, né? Não, Paloma, né? Mandar essa perspectiva para você, dentro desse ponto, é que... Preste atenção aqui. Mandar aqui, dentro dessa perspectiva, é difícil, e eu tô sem remédio, tá? Tá quarentena aqui, tá difícil. Mas sempre lembrando, dentro dessa noção que a gente instaura historicamente, são os bandeirantes, que vêm na região de São Paulo, hoje, atual São Paulo. É sempre bom lembrar que na cultura regional paulista, eles são mitificados como seres heróicos para aquela historiografia protagonista de São Paulo, né? Obviamente são vistos pela cultura indígena, pela herança, para essas memórias como assassinos, né? Destruidores. Aí você lembra no jogo de memória, sempre uma questão de disputa ali naquela estrutura. Mas os próprios bandeirantes, eles vão chamar as pessoas que vêm de fora de emboabas. Eles estão usando termos desse elemento, né? Eles vão realmente também reproduzir dessa estrutura para conseguir se estabelecer. Então eles usam a língua, eles se estabelecem. E a língua realmente era muito mais falada aqui no Brasil, né? A língua geral do que a ideia do próprio português. De novo, Pombal, quando estabelece pela força, né? Pela força do Estado, né? Que vai estabelecer a língua portuguesa, para você ver. Então, essas pessoas que vivem aqui, a língua que se estabelece é outra, né? Isso mostra que o Felipe Moraes, que apareceu aqui rapidinho, né? Dentro dessa noção, ele já dei uma aula com ele sobre história da língua e ele fala todo ano lá desse elemento, como isso está constituído, né? E como, por causa disso, a nossa própria língua portuguesa já se constitui distinta, né? A gente fala brasileiro, né? Porque ela se constitui de uma forma bem diferenciada em relação ao próprio português de Portugal e das próprias, obviamente, do português angolano, moçambicano, né? Se constitui de formas distintas. E a presença, obviamente, dessa língua geral, dessa questão indígena, originária do próprio Tupi, ela constitui um português muito altamente independente dentro dessa relação, né? Alguém está te zoando aí embaixo nos comentários, ó. Ah, o Wanderson. Ele não merece minha atenção. Então, beleza. Vamos passar para mineração. Vai lá, amigo. Mineração. Depois eu pego ele de porrada. Então, uma questão interessante da mineração, né? E aí, para mostrar de novo a questão da complexidade, né? Por que a questão da complexidade é algo muito forte? Porque Minas Gerais... Para começar, gente, pega no mapa aí, olha a região de Minas Gerais e vê como hoje é um estado gigantesco, né? Ela é maior que muito país que a gente tem pelo mundo. Então, Minas Gerais, obviamente, ela começa ali do centro de Vila Rica e ela se dissipa e vai crescendo, só que ela se transformou múltipla economicamente, né? Foi uma região altamente urbanizada. Por isso, a lógica urbana já é uma lógica totalmente distinta quando a gente fala de uma lógica que a gente discute mundo rural, né? Só para a galera ter uma noção do porquê que a gente tem um ambiente mais urbano na mineração, é importante pensar que o ouro ele é extraído de rios, basicamente, né? Do leito dos rios. É o ouro de aluvião, como a gente fala. E um engenho, você tem uma fazenda, a casa está ali dentro, a lavoura está ali, está tudo ali dentro. No caso da mineração, como você extrai do leito dos rios, você não tem como morar no rio exatamente. Então você vai ter que construir comunidades em volta e ali muitas das cidades históricas de Minas Gerais vão nascer. Por isso existe um ambiente mais citadino ali, mais urbano, né? Sim. O processo que a gente tem de migrações é um processo histórico, né? Assim, você tem uma migração tão intensa, tá? Intensa a região das Minas Gerais, como a gente pode falar, antes de Minas Gerais, em termos de urbanização, era mato. Então, Minas tem um grande fluxo, você tem epidemias de fome, essas epidemias de fome, elas não transcorrem apenas no início, né? Para os mais pobres, essa epidemia transcorre o tempo inteiro, né? Mas essa epidemia de fome é algo bem presente e algo muito forte ali, também no início. Então você teve que criar uma estrutura logicamente muito estabelecida de
mercado interno, que já é uma lógica diferenciada, de urbanização para receber essas pessoas que migram justamente porque eram longe das datas, né? As datas eram o nome das regiões que eram exploradas, né? Então ela tem toda uma questão ali diferente de desenvolvimento, né? Se você for pensar uma cidadezinha interior, ela é muito clara de você ver como desenvolve. A fazenda, sempre tem uma grande fazenda perto, você tem uma igreja, você tem a praça e aquilo que foi se construindo ao redor daquela praça, né? Só que na lógica urbana, ela tem umas outras motivações, né? E ela tem uma estrutura muito mais complexa e de mobilidade, né? E isso é um fato destacado para a gente ter durante essa relação. E Minas Gerais, do ponto de vista de desenvolvimento urbano, ela se constitui caótica, mas com uma forte urbanização e com uma grande densidade demográfica. Grandíssima, né? Minas Gerais se constitui dessa maneira. Então, a gente vai começar a perceber que você vai ter mercado interno, ou seja, produção agrícola de mercado interno. Você vai ter pecuária. Você tem produção agrícola de exportação. Né? Você vai ter a mineração. Você vai ter comércio. E você vai ter o sistema de serviços das cidades. Que é onde a pessoa escravizada ela também vai agir com uma grande força. Né? Porque as cidades, ela vai ter o famoso escravo urbano, que tem como apelido escravo de ganho. Né? E o que é o escravo de ganho? Eu posso até fazer uma relação contemporânea àquilo que eu comparo inúmeras vezes ao escravo de ganho. Né? A gente tem uma pergunta na primeira rodada dos vídeos, lá no primeiro bloco, que o cara comparou. Então não tem... Olha o Conde aí. Um grande abraço, saudade de você. Um abraço, Matheus. Olha lá. Segue o Conde aí, que está com um canal de matemática muito bom aí, dando muita dica nessa quarentena aí. E aí, o que você tem dentro dessa construção, né? O escravo de ganho, hoje, tá, gente, se você é Uber, se você faz rap, essas coisas todas, eu não estou te chamando você de uma pessoa escrava, mas você tem que perceber que, obviamente, que existem aproximações dentro de uma estrutura e a gente tem que, inclusive, dentro dessa perspectiva, né, a gente tem que ter um olhar crítico sobre essa questão, né? O problema não é a função do entregador, né? Só tentando abster qualquer crítica futura, tá? Não é a questão do entregador, é uma profissão honesta, o entregador é uma pessoa honesta, a pessoa que faz serviço é honesta. É a ideia da exploração, porque a gente sabe que a lucratividade mesmo de uma pessoa está com o dono da Rappi, com o nome da Uber Eats, tá? Esse cara que lucra de uma forma absurda, tá lá no Vale do Silício tirando uma onda com a nossa cara. Né? É por isso que falam de trabalho análogo à escravidão. Né? Trabalhos análogos à escravidão. Tanto que, por exemplo, para ter uma perspectiva disso, teve uma reportagem que saiu ainda em 2019, que o cara que é entregador de São Paulo, trabalhando 12 horas por dia, metade do dia inteiro, tá? Sem contar translado, ou seja, de ida e vida de casa, tá? E além disso tudo, o cara que trabalha de domingo a domingo, não tem um dia de descanso. Então ele passa todos os dias do mês trabalhando, e ele passa também 12 horas, metade do seu dia trabalhando, né? Ele tinha uma média de renda de R$960, que é abaixo do salário mínimo. Então é só para demarcar, porque a gente faz olhares críticos e como é bom olhar com criticidade. E por isso que hoje a gente tem uma pressão, ainda bem que vai sair, né? Houve uma pressão que essas pessoas realmente não podem trabalhar, porque está tendo um vírus, que é o corona, está ali atuando, só que você tem que ter o quê? O Estado garantindo, porque não tem vínculo empregatício. Então ele está jogado ao mar de leões, né? De tubarões, leões, monstro do Lago Ness, para engolir eles. E esses caras, obviamente, vão morrer de fome. E é por isso que o discurso, quando fala que as pessoas precisam trabalhar, ela ganha muito sentido. Obviamente, o cara ele vai falar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Só que nessa perspectiva, e aí por isso que ganha muita capilaridade desse ponto, né? Mas a gente tem que perceber que cabe ao Estado, já que o Estado não quis regular essa mão de obra, não quis, está defendendo, inclusive, essa flexibilização do trabalho, cabe ao Estado garantir a renda mínima, que inclusive não é uma coisa esquerdista, quem criou foi Milton Friedman, que é um neoliberal. Então, isso, então é sempre bom você tratar essa perspectiva, né? Então é só para um anexo aqui para não falar que eu estou criticando, mas é uma condição análoga à escravidão e a gente tem que ter um olhar crítico, né? Isso não é salvação econômica para ninguém. Né? Só para uma dica, pediram uma dica de livro e tal. Eu lembrei aqui do Trato dos Viventes, como o tema da live é escravidão, né? O Trato dos Viventes é do historiador chamado Luiz Felipe Alencastro,
tem uma obra, né, O Trato do Vivente, que é uma referência. Ele estuda há mais de 20 anos o tráfico atlântico. E ele dá um depoimento nesse Guerras do Brasil, que eu indico a vocês, né? Que a gente já indicou na outra live. Onde ele fala num dado que, pelo menos para mim, me chocou bastante. Eu também não tinha ideia. Foi o que eu comentei outro dia lá no teu Instagram, amigo. De 1550 a 1850, ou seja, o período onde dura efetivamente a maior parte do tráfico atlântico, das 100 pessoas que chegavam no Brasil, 86 eram negros vindo do continente africano. Então, assim, essencialmente nós somos uma nação formada por africanos. Sim, mas, sim. infelizmente, estudamos muito mais a história europeia. Não que não tenha que estudar a história europeia, por favor, tá, gente? Mas é também importante estudar a história indígena, as histórias indígenas e as histórias do continente africano. Isso foi o motivo dessa live também. Então, eu vou indicar 2 livros também. Um é desse, que está até aqui comigo, Flores, Votos e Balas, né, que falando do processo abolicionista, né, um livro que destrincha muito bem disso. E para a questão contemporânea, uma questão de livro bem didático, né, racismo estrutural, né. Então, recomendo. Não é um livro, esse aqui não, nem é um livro muito caro, tá? Uma coleção feita pela Djamila, que está publicando vários sobre essa série, né? Esse vídeo de Almeida que vai tratar, e aí ele é um cara do lugar de fala dele falando disso aqui numa estrutura muito óbvia. É só um adendo, né? Afinal, às vezes a gente não percebe que o racismo ele está em estruturas, né? É por isso que o Prior tinha que sair. Vamos lá. Ao questionar, por exemplo, que o Babu não tinha que defender a Thelma, que essa coisa de racismo não existe, tá? É um exemplo que existe sim, né? Só o Babu fala, só quem sente sabe que existe, né? Parte dessa negação com relação ao racismo tem a ver com essa positivação que você teve a partir, né, da miscigenação positivada, deixando de lado e silenciando muitas histórias, e aí depois com aquele mito lá da democracia racial. Racismo estrutural, o nome do livro, tá, Vicky? Você está perguntando. Estrutural. Não conseguiu ver, né? É. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá, agora voltar aqui. Então, mineração. Para pensar que Minas ela é fantástica para você entender como essa estrutura é muito complexa por causa do próprio viés de ocupação, né, e também do próprio viés econômico. Então, você vai ter múltiplas realidades. A população de Minas Gerais, né, ela teve mais ou menos, em 1770, que você tem um censo ali, ela tinha em torno de 300 mil pessoas. Tá? E ali você já tem uma sociedade consolidada da mineração, tem exploração mineradora. E aí você vai ter o quê? 300 mil pessoas, sendo que mais 50%, parece Brasil, negra. Né? Formando quilombos. E porque Minas Gerais, por ser uma questão mais complexa, ela vai ter múltiplas realidades. E principalmente a realidade urbana. Na realidade urbana, lembra que o César estava falando justamente, né? A questão de comprar liberdade, né? Ela é muito difícil por inúmeros motivos. A estrutura urbana ela facilita um pouco mais a alforria. Não só em acumular capital. Por que acumular capital? O escravo de ganho, é por isso que eu comparo hoje, de novo, ao Uber Eats, né? Ele tinha que fazer serviço. Um desses é o próprio tigre. Os tigres, né? Porque tigres eram as pessoas escravizadas que carregavam dejetos humanos, como a urina, como as fezes, né? E o balanço, né, da urina, ela saía do pote, caía na pele, o sol batia, marcava a pele e apredavam de tigres por causa dessas marcas. Porque a urina é ácida, isso marca nessa pele, contato com o sol e provoca esses efeitos. Então, isso é um exemplo de serviços. Carregar coisas, transportar coisas, outra comparação aos dias atuais, né? Carregar coisas, fazer serviços. Teve uma questão do Enem, uns 2, 3 anos atrás, desculpa meu Alzheimer, agora... Não sei se é essa que você está falando e a mesma que eu estou pensando. Das mulheres comerciantes também, que reproduziam da África, a mesma relação de comércio aqui, atuando como escravidão, né? Como assim? Elas praticavam comércio na África, vamos repetir aqui? Sim, porque isso é o típico do ambiente de escravidão urbana e também, de novo, de reproduzir aqui aquilo que ela sobrevivia, né? E dali você conseguia acumular. A escravidão urbana, por exemplo, você tinha escravos que nem viviam na mesma residência dos seus senhores, né? Você tinha, por exemplo, locais que eram todas de mulheres, que ela tinha um escravo para poder fazer serviço e eles tinham também uma relação de liberdade. A escravidão urbana, ela tem uma possibilidade maior de liberdade. Não quero dizer que a escravidão urbana era tranquilo, coisa boa, porque havia violência. É um ambiente menos violência que a escravidão rural, historicamente. Mas havia violência, havia cobrança, havia exigência e a pessoa é objetificada, isso é fato, né? Só que essa condição urbana, ela possibilitou uma maior capacidade de alforria, né?
e de liberdade, de circulação, de contato, de rede de negociação, né? E isso é, inclusive, que é importante pensar. Aliás, aproveitando, desculpa, amigo, só para não esquecer, senão vou perder aqui. Uhum. Sobre essas mulheres que você citou que trabalhavam, né, vendendo coisas na rua, enfim, que também são exemplos aí de escravas de ganho. Muitas delas são mulheres não só porque se tem essa tradição de prática de mulheres, né, a presença de mulheres no comércio, como a gente pode pensar na repercussão disso, como existe uma possibilidade de eles acumularem algum dinheiro e tentarem comprar alforria, como a gente estava comentando, muitos dos senhores, você percebe que na sociedade mineradora, o número de alforrias aumenta por conta dessa maior flexibilidade, digamos assim, essa maior dinâmica, e principalmente mulheres comprando essa alforria, exatamente porque muitas delas estão trabalhando na rua. E há relatos, inclusive, de escravas, por exemplo, isso mais para o século XIX, que compravam a alforria dos seus parceiros. É a mulher libertando o homem, por conta desse papel que foi silenciado por muito tempo na historiografia das mulheres negras trabalhando como escravas de ganho e sendo muito importantes nessa dinâmica das alforrias. Né? E também, inclusive, trazendo uma questão do próprio Enem, teve as mulheres abolicionistas, que justamente compravam abolição, foi uma questão que caiu no Enem, sem ser no passado, o último, do governo Temer, né? O último Enem do governo Temer, que eu queria mandar um abraço, inclusive, nesse momento, né, para um blogueiro de direita, no exato momento, porque eu fiz o gabarito pelo ProEnem dessa prova, né? E esse blogueiro de direita metaleiro, que eu não vou dizer o nome, né, Nando Moura, né, ele fez um vídeo onde ele usou minha face falando isso. Que eu tava, o Enem era uma prova ideológica, que eu estava falando, usando o Enem, olha um exemplo disso, para falar bem das feministas sufragistas, como se a sufragista é uma coisa, as abolicionistas são outras, e era um exemplo de doutrinação, né? E ele usou esse exemplo do Nando Moura. E aí, é impressionante que eu recebi mensagens dos seus seguidores, né? Né? E ali, isso foi algo muito estabelecido, né? Para tu ter essa perspectiva, para a gente começar a conscientizar, e você vê isso, né? E ele falou, e ele estava falando mal da mulher mais importante do Brasil, que era a Princesa Isabel. Né? Eu queria fazer esse adendo aqui, que foi um momento que eu nunca falei em público sobre esse fato. Então, Nando Moura... Bota pra fora. Não, eu pensei um dia, na hora eu pensei em processá-lo, né? Porque estava usando a minha imagem, falando uma questão... Claro. Obviamente que não, atualmente na internet, tudo que vai rápido, some rápido, não vale a pena mexer com um cara que tem 3 milhões de seguidores no seu canal, né? E não são seguidores, são soldados. Então a gente tem que... Uma milícia virtual. Aí, como eu tenho que admitir que as nossas sociabilidades construídas ao longo do tempo, eu venho do subúrbio, eu sou do Meia, né? Então, o que a gente faz no Meia? Se um dia eu encontro o Nando Moura, eu resolvo como eu resolveria lá aqui no Meia, 5 minutinhos de porrada sem perder ninguém. Muito bom. Né? Mas desabafei. Mas o fato é, a questão urbana, ela tem essa peculiaridade impressionante. Mas também você tem um outro caso, que eram os próprios negros. Você tem muita mão de obra negra na extração do ouro. Porque as lavras eram umas grandes extrações, então você usava mão de obra escrava. E aí o que acontece? Você tem relatos de negros que engoliam pepitas, né? Introduziam no ânus como uma forma de esconder. Cabelo grande, na época de diamante, eles tinham que cortar o cabelo para tentar não esconder nos cabelos, né? Que era uma forma que você tinha. Eles, às vezes, cavavam no chão, tacavam aquela pedrinha, guardavam o local para de noite voltar lá e conseguir pegar aquela pedra. Então, tem várias questões que mostram o quanto isso está ali presente, né? E o fato é também muito interessante que, estou falando de 1770, mas 70, população de 300 mil pessoas, está quase vivendo em Confidência Mineira, né? E quanto a elite branca, né? E aqui eles nem são tão brancos assim, mas que tentam negar, né? Essa perspectiva, olhavam horrorizados a formação de quilombos, também não só a formação de quilombos, como a luta dos caipós, uma tribo indígena também, sabe? Eram horrorizados nessa construção, e por isso que a gente consegue perceber por que a Conferência Mineira não teve, né, uma proposição sobre abolição. Não era uma questão dela, como teve na Conjuração Baiana, porque realmente esses caras, inúmeros, eram proprietários de escravos, e a própria elite branca sempre olha para o estigma do negro. Por isso que a gente... Tá, tudo bem, já estamos quase chegando ao século XIX ali, mas assim, ainda não tem a questão da cientificação, mas o racismo está ali presente.
presente, obviamente, né? Está ali muito forte. E eles olhavam aquilo como um olhar do negro coisificado, demonizado, né? Como um ser estranho, diferente dos outros. Eles classificavam como selvagens, né? E isso é uma perspectiva que a gente tem que ter sempre presente para mostrar o quanto Minas Gerais ela é fundamental para mudar toda a estrutura econômica e política do país, da colônia, né? E que depois vira vice-reino, mas como também ela tem toda uma diversidade em relação, obviamente, a essa construção, né? A construção das multiparticipação. Então, já que a gente estava falando, escravo urbano, ele tem essa possibilidade de liberdade, tem uma possibilidade maior de alforria, de circulação, de outras, e por ter liberdade de mais sociabilidade, mais negociações sendo estabelecidas, né? Só que, obviamente, é um escravo coisificado, objetificado, e também que não eximiu. A gente não falou disso, né? Mas desde a nossa formação, o Brasil é formado pelo estupro, né? Desde a época da capitania hereditária, você não via mulheres europeias para cá, eram proibidas, ela vem com os governos gerais, né? Então, o incentivo da colonização era estuprando mulheres indígenas. A relação de estupro continua por todo o trajeto das mulheres indígenas, e isso acrescenta com a escravidão africana o estupro de mulheres e de homens. Tá? Então, você tem o estupro de negros escravizados também dentro desse cotidiano, né? E a gente pode levar também uma outra discussão complexa também da própria questão da sexualidade, que já é uma outra relação. Então, eu tenho várias críticas ao Gilberto Freire, na sua construção dessa relação, né? Porque não dá para ter esse eufemismo teórico que ele faz para pensar a escravidão, apesar que você tem que entender, né? Toda, obviamente, a importância do momento que ele está falando, ele tem, obviamente, toda uma importância quando ele está dizendo ali de produção, ele mundialmente, como intelectual, a propagação, a capilaridade de suas ideias, né? Só que hoje a gente tem que olhar com uma perspectiva de criticidade sobre aquela construção feita. O Brasil, ele não é fruto de uma relação de cordialidade, ele é fruto e nasce do estupro, e do estupro é constante, né? O Brasil é fruto do estupro e do latifúndio. O Brasil é fruto do estupro, do latifúndio, da escravidão, né? De quanto a esses grandes proprietários de terras e de escravos, né, eles sempre foram protegidos e beneficiados o tempo todo dentro dessa lógica de construção, né? Sem dúvida. Me veio à mente aqui um exemplo que obviamente está ligado com tudo isso que a gente está falando, mas como você falou do estereótipo do negro, da objetificação, da desumanização, por mais que a gente tenha falado aqui que o negro é sujeito e negocia e tal, ele é visto como um objeto. Na prática, ele resiste, negocia, se coloca como um ator social, mas ele é objetificado. A gente pode pensar em como essa cultura do estupro ela marca, né, a formação da sociedade brasileira de maneira muito, muito forte. Eu fiz um post no Instagram esses dias e é irrefutável essas marcas que a gente tem, né, quando a gente fala sobre, de fato, cultura do estupro. Não é que todas as relações fossem marcadas exatamente pelo estupro, mas, em grande parte, essa miscigenação que foi positivada pelo Gilberto Freire acabou invisibilizando essas relações de violência, né, como você citou. E o estupro ele não é uma marca só da relação do senhor branco com a mulher ou o homem negro ou a indígena. Com a própria mulher branca a gente pode pensar também, né? Não é porque ela é casada com um sujeito que necessariamente exista um consentimento naquela relação. E ela tem uma obrigação de satisfazer o seu marido por da própria lógica, né? Lembrando que a mulher branca, durante todo esse processo, até você ter o período joanino, ela não tinha quase direito de ser alfabetizada. Na período joanino, você vai ter a primeira instituição de ensino para mulheres. Para você ver a lógica de como também a cidade patriarcal era foda para todos, né? E resistir de alguma forma assim é sempre muito difícil, mas sempre existe espaço para resistência. Não só de negros, de indígenas, mas das próprias esposas desse senhor de engenho também. Há relatos de mulheres que moíam vidro na sopa, acreditava-se que sangue menstrual tinha potencial de envenenamento e colocava-se também. Então sempre existe alguma forma de resistência, mas obviamente em meio a essa cultura do estupro, a margem de resistência de muitas dessas mulheres, sejam brancas, negras ou indígenas, ela acaba sendo reduzida, mas ela está sempre ali presente, sem dúvida. Eu acho que a questão da hora a gente pode também já começar a avançar sobre o café, né?
Sim, senão nosso tempo vai acabar. Uma galera fez uma pergunta aí, mais de uma pergunta, na verdade, sobre, eu acho que sobre as comerciantes mulheres. A gente estava falando Uhum. das escravas de ganho. Essas Sim, mulheres trabalhavam na rua, não lembro quem perguntou, mas elas isso. trabalhavam com comércio local, e o que era uma Sim. tradição já no próprio continente africano. E aí Aham. a gente só comentou que muitas delas acabavam com Acho que maridos. deu uma travada aí. Acontecia. O meu tá normal, o meu tá Foi, normal. então foi eu que travei, a gente travou, É. não faz parte. Porque agora tá chegando o horário de pico das lives, né? É. Até o Tá Periquito faz ficando live, só também. 8h40 já. Mas a gente vai dar uma Aham. acelerada. Detalhe, é interessante para o senhor alforriar os seus escravos em muitos casos. A gente tem que pensar nisso Uhum. também, né? Porque Uhum. ele explorou aquela mão de obra por anos e no final das contas ele ainda recebe um dinheiro de volta, liberta aquele sujeito mais velho, pega a Sim, grana e compra um outro escravo. sim. O número Sim. de alforrias também aumenta por conta disso, né? É importante a gente lembrar. Mas vamos lá, para o café, né? Uhum. Século XIX. Quando a gente fala de café, a gente tem que pensar em segundo reinado, basicamente. O Sim. café ele começa a ser produzido já um pouco antes, mas o apogeu do café está no segundo reinado. Uhum. E aí, não dá para a gente ignorar todas as pressões que se tem com relação ao tráfico atlântico de escravos pela sua abolição Uhum. no cenário internacional, como a Inglaterra, por exemplo, a gente já falou. E isso vai repercutir, obviamente, na postura que se tem aqui dentro do Brasil com relação ao uso da mão de obra escrava negra. Uhum. A gente lembra muito de uma lei de 1850, né? Que é a Lei Eusébio de Queiroz, não é isso? Sim, sim, sim. Mas antes, na regência, em 1831, assim que a regência começa, Lesa já de Queiroz, existe fim do tráfico transatlântico, né? isso, isso. Isso. Mas já existe uma lei em 1831, uma lei chamada Lei Antitráfico. Só que a gente conhece essa lei, vocês alunos também devem conhecer essa lei como uma das chamadas leis para inglês ver. Uhum. Porque, na prática, o tráfico atlântico de escravos continuou existindo, porém, você observa que o número de alforrias ele já sofreu uma modificação no século XIX. Já houve um número menor de alforriados, porque como você tem essas leis aí combatendo o tráfico, a oferta de escravos aos poucos vai diminuindo. Sendo assim, não é mais tão interessante você sair alforriando o escravo, né? O custo daquela mão de obra aumenta, a demanda, a oferta já não é tão grande, perdão, e aí o esquema das alforrias ele já sofre um impacto muito grande, desde Uhum. 1831 para frente. Sim, Tá sim. travando ou não? Tá funcionando? Não, agora está aí, né? Não, ela tá respondendo aquela vez que travou. Ela falou que Uhum. foi você que travou. Ah, Entendeu? sim, sim. Não, não, beleza. Beleza. Tá indo. Uhum. Lembrando, gente, que o café ele desponta no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, né, interior do Uhum. estado, Vassouras, por exemplo. E aos poucos ele vai ganhando cada vez mais espaço no interior de São Paulo. Uhum. Campinas, por exemplo, né, Ribeirão Preto e tal, Uhum. interior paulista, na época o Oeste Paulista. Uhum. Tem um solo que produz um café de melhor qualidade, chamado Terra Roxa, que não era Uhum. roxo, era vermelho, né? O rosso que os italianos falavam, você Uhum. acaba portuguesando, fala Terra Roxa. Produzir um café de melhor qualidade É igual a gente e chama São no Paulo vai gripe. despontar. É que nem chamando gripe espanhola, que não tem nada a ver com Espanha, né? É porque a Espanha fazia mais registros de contabilidade de mortes, por isso que o pessoal achou que ela só se A espalhava gripe lá. é que nem tentam botar o coronavírus como vírus chinês, como a Vírus galera tá chinês. falando aí É. agora. É culpa da China. Mas o Rio e São Paulo ali disputando, né, o primeiro lugar na produção de café, e São Paulo vai acabar ultrapassando o Rio, depois Minas Gerais também vai se tornar um grande produtor de café, por isso você vai falar do café com leite depois na República, mas a Uhum. gente não entra em República não, não vai dar tempo. A partir, portanto, aí dessas leis, né, que encaminham as pressões pela abolição, a gente vai ter uma mudança no próprio estatuto do escravo, o estatuto jurídico mesmo do escravo nesse século XIX. Uhum. E aí acho que vale a gente focar para poder fechar a live, já para não se estender tanto, Sim, sim. no próprio processo de abolição mesmo, né? 1850 e diante. Lei Eusébio de Queiroz, Verde Aham. Livre, Sexagenários e É Ariel. porque, Pode ser? sim, porque, só voltando a falar, a escravidão, ela continua o mesmo modelo, né? Isso é importante a gente ressaltar, né? O escravo rural, o escravo urbano, obviamente, por causa o crescimento do país, você tem toda uma urbanização em alguns polos, então você vai ter uma atuação maior de escravos urbanos em outras regiões, só que a plantation do café também demanda essa mão de obra escrava, né? Isso é importante destacar, né? Principalmente aqui o Rio de Janeiro, né? São Paulo depois com o fim do tráfico
transatlântico, a Lei Isabel de Queiroz também já começa a traduzir os imigrantes, né? Mas a lógica, o dia a dia, o cotidiano, são cotidianos similares, né? Obviamente que a grande mudança mesmo é a questão da abolição, né? É a luta abolicionista que se intensifica ali no século XIX com muita força. Aí que é a grande diferença, né? Porque o século XIX ganha essa perspectiva, mas também outro ponto, né? Por causa, a gente tem que trazer, o Brasil teve mais ou menos 5 milhões de pessoas escravizadas vindo para cá, né? Estou arredondando números, tá? Dos 13 milhões que vieram para a América, 5 milhões, mais ou menos, pessoas vieram só no Brasil, né? 12% vão morrer só na viagem para cá, né? 12% desses 5 milhões, gente, é um quantitativo muito grande, né? Só que a gente tem que entender que muitos vieram no século XIX. Para você ver o quanto esse boom também se dá dentro desse contexto, né? E a gente está praticamente forte em ter escravidão por 50 anos. E olha a intensificação desse tráfico nesses últimos 50 anos do século XIX, né? Isso é um fato que tem que destacar. Mas a luta abolicionista também cresce com muita força, como pós-guerra do Paraguai, então aí o bicho pega. Por isso que, se você for observar a data do Ventre Livre, por exemplo, não é uma data aleatória, né? A Guerra do Paraguai acaba em 70, a Lei do Ventre Livre ela vem no ano seguinte como uma resposta que precisava ser dada naquele momento, já que a Guerra do Paraguai teve a presença de muitos negros escravos que foram lutar pelo Brasil. E aí como é que você faz, né? Há até um constrangimento por parte do Exército, que volta da guerra apoiando a abolição, apoiando o fim da escravidão, porque você lutou do lado do cara pela pátria, o cara deu a vida dele, o sangue dele, mas aí acaba a guerra e ele volta a ser colocado como uma propriedade, como um escravo. Então, o próprio Exército volta depois da Guerra do Paraguai também apoiando, né, a abolição da escravidão. E aí você tem uma junção de pressões para que essa escravidão acabasse. Pressões internacionais, já tem discursos religiosos já anti-escravistas no século XIX, discursos liberais, né, defendendo ali os direitos do homem, incluindo ali o próprio negro, isso também foi base para. E lembrando que tem duas chaves, né? O discurso liberal muito mais vinculado à liberdade humana, terminar a escravidão, e a chave dos senhores que vão usar isso também, uma interpretação torta dessa liberal para justificar o quê? A escravidão. Né? Sem dúvida. Como propriedade, principalmente que a gente sabe que a grande questão, todo mundo sabe que o Brasil vai adotar um método gradualista de terminar a escravidão, né? Se não tivesse... Pedro II morria de medo de que acontecesse no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. O país se dividia por conta da escravidão, uma guerra civil. Por isso que ele também sugere que seja aos poucos, né? E aí tem que pensar que, inclusive, então, era uma questão dada. A grande questão é que os senhores vão resistir a essa questão da escravidão, né? Muitos deles não vão se colocar como um contrário à escravidão, mas muitos também vão querer usar esse discurso da propriedade para justificar uma indenização. Indenização, exatamente. Porque é uma propriedade para eles. Olha que bizarro, você explora o sujeito como escravo por anos e você ainda quer ser indenizado na volta, né? Safadeza. E muita gente vai comprar briga com Pedro II por conta disso, porque essa questão da indenização acaba sendo a grande polêmica ali quando envolve a Lei Áurea. A gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Mas acho que vale a gente citar rapidamente a Lei do Ventre Livre, porque ela tem algumas especificidades ali, né? A partir daquela data, pelo menos o senso comum entende que a partir dali, todo negro que nascesse a partir da Lei do Ventre Livre automaticamente era livre, não poderia mais ser escravizado. E não era bem assim, né? Essa questão da indenização pega aí de novo, por exemplo. Havia uma brecha, não uma brecha, havia uma parte da lei que dizia o seguinte: se esse senhor não fosse indenizado, ele poderia usar a mão de obra daquela criança, que automaticamente teria que ficar com ele até os 8 anos de idade, e aí, se não me engano, aos 8 anos de idade, haveria duas possibilidades: ou aquele senhor seria indenizado, e se não houvesse indenização, ele poderia explorar aquela mão de obra até os 21 anos, como forma de pagamento, exatamente por essa indenização que você citou. Então, eu não estou diminuindo a importância da lei, claro que não, ela é importante pra caramba, mas também não significa dizer que, num estalar de dedos, todo mundo que nasceu a partir daquela data, né, negro, é livre. E justamente voltando também a falar uma outra questão, né? O que a liberdade significa, né? Porque todas essas leis abolicionistas, elas foram muito mais, óbvio, destacando a importância do que qualquer lei que vai findando com a escravidão tem seu valor, isso é fato. Mas, obviamente, ela é muito mais, de certa forma, protetora
proprietários de escravos do que também, de certa forma, de pensar uma integração, né? É que a gente chamaria de políticas afirmativas, né? Que a gente, não houve nenhum momento, né? Ninguém se pensou dentro da perspectiva. Não é à toa que o próprio movimento abolicionista radical, né, ele vai trazer como uma prerrogativa não só, obviamente, o fim da escravidão, mas como pauta para eles uma reforma agrária. Sem dúvida, sem dúvida. Que era o terror das elites, né? Aliás, lembrando aqui sobre voltando de novo àquela questão do estereótipo do negro, o medo das elites e tudo, a ideia de reforma agrária e o que vai ser do Brasil pós abolição, a gente tem que pensar que no próprio começo do século XIX, a gente tem, durante o período joanino, a criação da Intendência Geral da Polícia. Eu queria ter comentado isso atrás e estou voltando um pouquinho, tá? Como você falou do latifúndio agora, da reforma agrária, eu lembrei. E se você analisa o brasão da Polícia Militar, da PM, do Rio de Janeiro, né, porque foi aqui que foi criada a sua primeira, por conta da vinda do Dom João, não sei se a galera que está assistindo a live já reparou, o brasão da PM diz muito sobre o propósito para o qual ela foi criada. E tem a ver com essa questão do medo do negro, da liberdade futuramente, em defesa do latifúndio, enfim. O brasão da PM você tem revólveres cruzados e a coroa em cima, ou seja, é a proteção para o Estado, e você tem ramos de produtos agrícolas ali na ponta, ou seja, é para proteger o governo e o latifúndio, basicamente. Como isso depois explica muito da atuação da PM até hoje, né? Contra quem, basicamente, muitas das pessoas que enfrentam a PM ou são alvos da PM, a gente sabe o perfil que elas têm. Como depois também a própria Guarda Nacional ser criada durante o período regencial também, que reforçou muito o poder das elites rurais como forma de coerção, né? Meio que legalizando milícia. E aí isso você, como legalizando um sistema repressivo, utilizando inclusive os termos de homens de bem. Né? E aí, gente está aqui não é à toa, né, cara? Né? Isso aqui é algo que está ali instituído. Então, o Brasil, historicamente, ele é composto por uma grande liberdade que se dá aos grandes proprietários, né? E com esses grandes proprietários também nunca conseguiram viver longe do Estado, né? Essa ideia de Estado mínimo, fala isso para os grandes proprietários. É Estado mínimo para os trabalhadores, né? Que vão ter flexibilização das leis. Não é para os grandes proprietários. Né? Porque desde as capitanias hereditárias, acho que deram certo e tinham dinheiro do Estado. Né? Então, essa galera aqui nunca conseguiu viver sem dinheiro do Estado. É que nem os bancos agora que aumentaram os juros do cartão de crédito e depois ganharam uma ajuda de quase 1 trilhão do próprio governo, né? Aí não vale o Estado mínimo, né? Né? Pra quem? Pra quem é o mínimo? Bom, Bárbara mandou um beijo aqui. Bárbara, não sabia nem que você estava aí. Um beijo, valeu por ter vindo. O Rubens falou, ventre livre, dá uma live inteira, dá mesmo. Minha filha, muitas questões aí dentro. Rubens, fazer uma live então disso, pô. Pois é. Botar a cara para jogo pessoal aí que pode seguir o Rubens, professor maravilhoso, hein? Pode seguir também, dá essa dica. E aí, enfim, estamos em 1871. Aí a outra que a gente menciona, né, de 1885, a lei dos sexagenários. Mas antes, essa lei que na prática não vai ter tanto impacto assim, e mais uma vez, lembrando, tem a questão da indenização de novo aí, porque teoricamente o escravo que chega a 60 anos estaria livre. Primeiro, qual escravo chegava a 60 anos? Expectativa de vida 35. E segundo, ela na verdade mostra que existe uma pressão pela abolição, mas essa especificamente, a efetividade dela é muito, muito reduzida, quase nula. Mas se esse escravo, né, liberto agora, não indenizasse o proprietário, esse proprietário poderia usá-lo por mais 3 ou 5 anos. Então também tem essa questão da continuidade da exploração para a indenização. Bizarro. Não é fácil. E em meio a isso tudo, a gente precisa destacar, seguindo essa lógica de que a Lei Áurea não foi um presente, não caiu do céu, não foi a princesa Isabel que aboliu, ela só assinou, ok? A Lei Áurea é uma conquista, assim como as leis trabalhistas depois são uma conquista também, não foi o Vargas que deu de presente. A Lei Áurea e o fim da escravidão, eles são fruto de muita luta. Existem uma série de movimentos que estão pressionando pelo fim da escravidão nesse século XIX. Várias vertentes de movimentos abolicionistas, alguns deles cristãos, outros indo para a porrada mesmo, como os Caifases, por exemplo, ajudando na fuga de senzalas, né, invadindo fazendas, ou personagens atuando no campo das instituições, digamos assim, pressionando nas brechas das leis ou dentro da lei,
pelo fim do sistema escravista. Sim, E aí não dá sim. para a gente não pensar na figura do Luiz Gama, que tem uma trajetória que é excepcional, né? É. Quer falar um pouquinho dele, Lamirão? Ou eu falo? Pode falar, para dar uma Tá. fluidez maior. O Luiz Gama, para quem não conhece, gente, é um intelectual negro, e você ter intelectuais negros num país como o Brasil, muito marcado pela escravidão, isso é raríssimo, que dirá no século XIX. Mas até pouco tempo atrás muita gente não conhecia, muita gente ainda não conhece, mas hoje a figura dele é um pouquinho mais famosa. Uhum. E o Luiz Gama, ele é filho de uma personagem que apareceu no Samba Enredo da Mangueira do ano passado, a Luísa Mains, que participou da Revolta dos Malês, né? Ele é autodidata, foi escravizado, mesmo sendo já liberto, se eu não me engano, e ilegalmente. Isso acontecia Sim. muito, né? Existem libertos, forros que voltam a ser escravos. Isso acontecia bastante. Depois torna-se livre, autodidata, como eu disse, faz faculdade de Direito, mas não tem o diploma reconhecido pelo simples fato de ser negro, né? Mas usou todo o conhecimento que ele tinha do direito para entrar na justiça e lutar pela libertação de mais de 500 negros. E ele advogava de graça. Ele lutou pela liberdade de mais de 500 negros que foram escravizados ilegalmente. Adivinha? Com base na lei de 1831, aquela lei antitráfico que ninguém respeitou. Ou seja, todo mundo que entrou como escravo de fora do Brasil, né? Depois de 1831, era escravizado ilegalmente, não podia ter entrado. Se a lei não for respeitada, amigo, o problema é seu. Esse é o argumento dele na justiça, né? E ele conseguiu advogando de graça. Isso. Libertando mais de 500 negros escravizados ilegalmente. Esse é um dos caras que pressiona pela abolição. Assim como José do Patrocínio, André Rebouças, são personagens muito importantes, negros, desse movimento abolicionista. E é justamente isso, mostrar que, de novo, né, você tem desde a formação do Quilombo, né, como ataques às senzalas, como você tem um movimento que vai se dar dentro de um campo jurídico de disputas políticas em torno disso. Então, como também a gente falou até agora, uma complexidade muito grande, essa complexidade está presente na questão abolicionista total, né? Eu tive o prazer, ano passado, de dar uma aula junto com o Simas, né? Caraca, que maneiro. E justamente falando, ele falou tudo que você falou aí, casal, então você está muito bem formado intelectualmente. Doutrinamos certinho. Doutrinando certinho. Mas assim, isso é uma perspectiva interessante, né? Eu acho que pela questão do tempo, que a gente já está findando aqui, a gente podia focar um pouco agora também na direção, obviamente que só a discussão de abolição, ou só ventre livre já é uma discussão, né? Mas o próprio Alencastro, ele traz a discussão justamente isso, né? O como a gente tem que perceber que, por exemplo, a Lei Áurea, a que finda a escravidão, né? Por isso que hoje a gente tem um movimento de desmistificar o protagonismo da Princesa Isabel. Tá? Óbvio, de novo, o 13 de maio não é reconhecido pelos negros como um movimento de consciência negra, né? Porque ele apaga qualquer protagonismo negro da atuação, como ele, de certa forma, silenciou a pauta da própria reforma agrária. Por que a reforma agrária é um fato importante? Primeiro, o Brasil, historicamente, faz de tudo para boicotar a própria reforma agrária. Ao longo da história, depois, quando tem reforma agrária, sempre dá um furdunço, algo acontece. Não pode nem falar, ninguém fala. Não pode, o pessoal se arrepia, acha que é muito ruim, acha que o MST, inclusive, é um exército que está aqui para... Terroristas. Anda numa estrada, vê o que é violência, olhar um latifúndio, né, de soja no Mato Grosso do Sul, ou você vê um acampamento entre a estrada e o latifúndio, né? E aí, aí o pessoal quer chamar de exército, né? Mas, assim, isso é uma perspectiva, né? Então, como a reforma agrária, por que a reforma agrária é importante? A gente está falando de um país que a economia é ruralizada, então terra é a forma de sustento, subsistência, né? Então, você discutir a reforma agrária para o negro era você ter uma oportunidade de certa forma, de se inserir em algum contexto que a gente tiver, né? Senão, vai o que acontece. Acaba a escravidão e qual é a posição? É periférico, né? É de marginalização, é de continuar vivendo na fazenda do senhor, sabe? Porque ele não tem espaços justamente esse, que a reforma agrária poderia possibilitar uma oportunidade de subsistir, né? Um abraço pro Dado, professor de literatura maravilhoso, né? Então, é uma oportunidade de subsistir que a gente tem dentro desse contexto, é de suma importância a gente compreender, né? E sobre essa
esse protagonismo que deram por muito tempo para a Princesa Isabel, mais uma vez a gente volta a tocar naquela questão do eurocentrismo, né, da forma da gente contar a história do ponto de vista sempre do homem branco, e isso é só uma das formas de história, não devemos adotar só uma história única, como a Chimamanda lá já fala. Mas é importante falar da invisibilização com relação à própria cultura afro-brasileira durante o período posterior. Não foi só não inserir, foi apagar mesmo, tentar reprimir qualquer manifestação de cultura popular afro-brasileira durante a República Velha, por exemplo. Gente, é só pegar o próprio hino da República. Pega lá. No próprio hino tem uma negação, parece eles tentam negar a uma ideia de escravidão anteriormente, né? É simplesmente isso. Lembrando que o pós-abolição a gente está vivendo. Já está vivendo no final da abolição, tá? Perdão, deu uma travada. No pós-abolição, né? Você vai ter toda uma questão ali importante de darwinismo social ocorrendo, né? Tinha uma teoria que Roquete Pinto, né? Ele tinha uma teoria que em 2012 a população brasileira seria 80% branca, 20% mestiça, negros e índios teriam desaparecido, e os mestiços estavam em tendência de desaparecimento, né? Então, para você ver o como... Errou feio, né? Mas, assim, o como isso ali é algo que é ventilado. É difícil, né? Ter essa perspectiva. Pois é, essa invisibilização, ela explica muito o racismo no Brasil, você reflete muito nesse racismo no Brasil, e acho que vale para a gente terminar, não sei quanto tempo tem, mas lembrar da lei de 2003, que foi necessário o Estado criar uma lei que torna obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos, nas escolas, porque isso, de fato, num país que é formado majoritariamente por negros, que tem na sua história a presença de negros escravizados, né, com grande marca, não dá pra gente falar de Brasil sem falar de África, sem falar de escravidão, e a gente tem que criar uma lei só em 2003, há pouco tempo atrás, que torna obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, e que mesmo assim muitos lugares ainda não dão o devido valor, a devida ênfase, né? Acho que é por isso que o Enem também cobra muito questões sobre escravidão e cultura afro-brasileira, para tentar focar um pouco mais e estimular o ensino desse tipo de história, porque isso não é falado. Eu amo a Revolução Francesa, adoro dar aula de Revolução Francesa, gente, mas, pelo amor de Deus, né, a Revolução Francesa é um tema importantíssimo para a gente estudar, óbvio, né, tem um impacto histórico. Mas a gente tem que ter o mesmo enfoque, por exemplo, em discutir realmente isso. Negros, indígenas, mulheres, né, invisibilizados historicamente, né, que, óbvio, que bom que a democracia, quando a redemocratização deu a oportunidade de crescer estudos sobre esses assuntos, dar maior enfoque. Então, isso é necessário, porque isso está na nossa formação, né? Isso é muito mais necessário que a gente estudar a Revolução Inglesa, né? Sem dúvida. E isso é de suma importância para a gente aqui, para o Brasil, né? A gente pensar as nossas problemáticas, pensar as relações. O Enem, ele foi o principal legado na prova de humanas dele, são essas discussões que ele mudou a roupagem, principalmente. A gente fala aqui muito para o Rio de Janeiro, mas é um ganho, é uma mudança, né? Fugir desse eurocentrismo tradicional, né? Porque na academia já se discutia muito isso, mas demorou para chegar nas salas de aulas, né? E nada melhor que um concurso tão importante para fazer uma pressão naquela... Porque pode ter lá no nosso currículo, né? Pode ter no nosso currículo. Mas aí a prática é outra história. A prática é outra história, né? Eu te falo isso. Qual o tempo que a gente tem para discutir em sala de aula hoje a história africana? Né? É pouquíssimo. O mais bizarro é a perspectiva da lei federal é essa, e a gente tem, por exemplo, um tweet do nosso atual ministro da Educação, não sei se você lembra disso, o pessoal que está na live não sei se viu. Alguma pessoa perguntou por que os livros de história do Brasil hoje estão cheios de candomblé ou macumba, não sei se ele usou esse termo, cheio de história da África, e não falam muito da história do Brasil, da história europeia e tal, que é o que importa. A resposta do ministro foi que os livros são feitos, acho que de 2 em 2, 3 em 3 anos, e eles estão sendo limpados, estão passando por um processo de limpeza, ou seja, como se a história da África fosse o problema, fosse suja, se as religiões de matriz africana fossem um problema, e o que importa é a história tradicional. Isso é negar a lei, isso é negar a proposta do Enem, isso é negar a própria história do Brasil. Isso é, obviamente, o racismo estrutural. Exatamente. E é só para lembrar que a primeira lei contra preconceito no Brasil, né, foi em 1951, Lei Afonso Arinos, né? E detalhe, no momento que, sabe quem estava no parlamento? Gilberto Freire. Ele estava no parlamento pela UDN,
precisou vir uma bailarina americana sofrer racismo no Brasil para se levantar a discussão da criação de uma lei contra o racismo, sabe? A primeira lei. Então, para você ter uma noção de como, estruturalmente, houve sempre um esforço de negar, né, historicamente, esses elementos. Né? Atores importantes da nossa história. Né? Isso está na nossa formação, isso está em impacto em reprodução de preconceitos. Né? E quando isso é, para mim, obviamente, a escravidão é a coisa mais nefasta que a gente tem na nossa história, né? Segundo são as ditaduras, e aí, que hoje também se tenta negar, e hoje a gente percebe o quanto hoje uma anistia ela foi ruim para a nossa discussão sobre o assunto, né? Porque tem hoje pessoas que tentam defender a ditadura, inclusive, 1º de abril, né? Essa aqui, a gente está falando 31 de março, 1º de abril, são datas importantes, a questão do golpe militar de 74, né? Enquanto isso, na verdade, eles estão tentando... A falta de estudo, a falta de discussão, ela só alimenta o preconceito. Então, o Weintraub, aquele pseudo-ministro, aquele fake ministro, né, ele só alimenta essas estruturas, ele só está alimentando preconceito porque ele sabe que discutir isso é dar visibilidade ao negro, ao indígena e à mulher. Né? E eles têm horrores aí, um horror isso, né? O fato de muitos desses personagens estarem se incomodando com esse tipo de história só mostra que essas histórias estão ocupando mais espaço. A gente tentar ser um pouquinho positivo no final dessa live, né? Isso. E pensar que os movimentos de minorias eles estão crescendo e estão incomodando muita gente. Isso é uma boa coisa, sem dúvida. Então, acho que para a gente encerrar, vale a gente pensar aqui que nós somos o país ainda do quartinho de empregada, que ergue prédios com quarto de empregada, que é uma versão contemporânea da senzala. A gente é o país do elevador de serviço, das babás que tradicionalmente são mulheres e negras. E nada disso é à toa. Não dá para falar de história do Brasil sem falar de escravidão. A proposta da nossa live foi basicamente essa aí. Casares, foi um prazer. Muito bom, cara. Gostei muito. Gostei desse negócio. Quero fazer mais. Vamos fazer, vamos combinar. Não falta tempo agora, né? Exatamente. Quer dizer, a gente está trabalhando mais. É verdade. Tá trabalhando antes. Mas dá pra gente o tempo do deslocamento de carro, a gente pode fazer uma brincadeira dessa. Isso aí. Gostei. Espero que o pessoal tenha curtido também. Isso. E vai ficar disponível, né? O pessoal vai. Eu vou tentar. Eu vou aprender a mexer em todos os sistemas e vou tentar depois botar tudo depois juntinho, bonitinho, tá? E a galera que fez pergunta a gente não respondeu, gente. Não teve critério nenhum, a gente só foi vendo aqui respondendo. Qualquer coisa permaneceu, manda no direct. Isso, manda direct. Ou, além disso, pessoal que entrou depois, a outra live já respondeu algumas perguntas que apareceram aqui também. Assiste, está lá disponível nos stories, pelo menos. É isso. Um beijão Beijo para todos. Valeu, amigo. Obrigado. Vida longa e próspera. Valeu. Valeu.